queria saudar a todos os irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando graça e paz a todos e dizer que são bem-vindos para mais um momento de culto ao nosso Deus, celebrando a graça do nosso Deus, louvando o seu nome e engrandecendo pelas bênçãos que continua a derramar sobre nós. Antes do nosso momento propriamente dito e antes do prelúdio também, eu queria só dar algumas informações aqui, sobretudo uma que é de capital importância, tem a ver com as medidas que têm sido tomadas pelo governo. Como os irmãos sabem, nós todos vivemos tempos de grande incógnita. Nem nós, nem aqueles que nos dirigem sabem melhor como lidar com a situação. Então vão tomando as medidas de acordo com as circunstâncias e de acordo com as atitudes e as ações do vírus. Esse pequenino vírus continua a baralhar-nos. Ele é que está a determinar a nossa agenda e também de todos os governantes. Portanto, há novas medidas que estão a ser tomadas e aqui no nosso país também. E em relação à próxima semana, portanto, haverá também algumas outras mudanças muito importantes na deslocação portanto, das pessoas de uma zona para outra, o que vai dificultar ainda o movimento natural das pessoas. Portanto, há pessoas que têm mesmo que se deslocar e isso, então, vai obedecer a algumas regras bem sérias da parte do Estado. E no nosso caso, portanto, a direção da Igreja está a tomar medidas, como os irmãos estão a ver, já hoje a entrada, é possível medir a temperatura, portanto, vamos também seguindo o rumo para o qual as coisas levam. Portanto, temos que ter todo o cuidado possível. Os irmãos sabem que nós vivemos num mundo assim, não é? Tudo o que as outras associações, grupos podem fazer, políticos, recreativos, etc., terá menos impacto. Aquilo que a Igreja fizer de errado, não tenham dúvidas que será notícia no telejornal. Então temos que ter todo o cuidado para não darmos mau exemplo, afinal temos que ser também cidadãos de primeira classe e a nossa atitude cívica tem que estar acima de tudo. Portanto, para o próximo domingo, portanto, aqueles irmãos que, por uma questão de consciência, acharem que ainda podem se deslocar, porque não há proibição, digamos assim, categórica, depende muito da consciência de cada um, mas tem que haver algum elemento que prove a razão, por exemplo, de alguém sair do seu sítio para o outro. E a nossa Igreja providenciou, portanto, uma declaração para aqueles irmãos, aquelas irmãs que desejarem estar no próximo domingo, que vivem fora desta zona aqui, e quiserem se movimentar para o culto. Portanto, hoje, a saída, já estão ali as declarações, pode levar a declaração, portanto, para na próxima deslocação, portanto, se houver autoridades a quererem saber porque é que saiu de uma zona para outra, então podia mostrar que vai ao culto e isso não será problemas. Mas também tem que trazer consigo algum outro documento da água, da luz, etc., só para aprovação da morada. Por quê? Por uma razão muito racional. Imagina que estão a regressar do culto e no regresso a polícia interfere, alguém pergunta, a autoridade pergunta para onde é que vai? Para ter a certeza que está a regressar para a sua casa, pelo menos alguma coisa que prove que verdade está a ir para casa. Então isso irá minimizar as coisas. A direção da Igreja não quer forçar os irmãos, esta é uma questão também de consciência. Se alguém achar que por várias razões prefere não vir, está à vontade, mas quero dizer aos irmãos que se o poder fazer também não viola a lei do país, digamos assim, para ficarem também com a consciência tranquila. Agora, continua em vigor aquele outro aviso também, se não se sentir bem, estiver com febres, algum sintoma em casa, em que acha que é possível ter alguma coisa, então, por uma questão também de respeito para com os outros, pode ficar em casa para controlar e ver se há alguma coisa ou não. Isso já temos feito até aqui, acho que vamos continuar a fazer. Acho que era isso, pastor, está ok. Então, ficamos com essa informação. A saída, portanto, quem quiser, uma declaração, depois para o próximo culto, pode levantar sem restrições. E vamos continuar a orar, porque essa situação está a preocupar-nos a todos, em todo o mundo. Parece que a segunda vaga está a assolar alguns países,
Portanto, precisamos de orar a Deus, porque só Deus pode ajudar nesse sentido. Os homens vão fazer tudo, vão fazendo tudo, todos nós aguardamos a bendita vacina, se vai aparecer, não sabemos quando, mas sabemos que, mais do que essas decisões humanas, Deus é que está acima de tudo e Ele é que tem a última palavra. Vamos ir aprendendo com isso que está a acontecer. Temos que aprender alguma coisa, porque há muita coisa a aprender ao longo desse tempo. Então, vamos ter um tempo de prelúdio musical e vamos concentrar-nos orando sobre esse assunto e outros também, e pedindo que, de facto, Deus nos visite com a sua graça, como diziam os reformadores, portanto, que a sua presença se faça sentir no nosso meio e que esse culto seja, de facto, para o seu louvor e para a sua honra também. Nós temos todas as razões do mundo para estarmos gratos a Deus por tudo aquilo que tem feito nas nossas vidas. E a gratidão é uma das atitudes mais nobres do ser humano, ser racional e um ser relacional. Onde há relacionamento, onde há favores feitos, onde há bênção recebida, tem que haver expressão de gratidão também. E esse será praticamente o tema do nosso culto, deste nosso primeiro culto esta manhã. Queria mais uma vez saudar aos irmãos que vão chegando, que são bem-vindos, e é bom estarmos aqui reunidos para louvarmos o nosso Deus, sempre com o lema do salmista: alegrei-me quando me disseram,
vamos à casa do Senhor. Tem que haver uma alegria acrescida quando nos preparamos para encontrar os outros irmãos e juntos celebrarmos o nosso culto a Deus. E tem que ser motivo de tristeza quando não conseguimos fazê-lo. Eu sei que, não queria julgar, mas espero eu que o impedimento, se for possível, ou o confinamento, se voltar mais uma vez, não nos dê alegria, porque não nos pode alegria. Aquilo que nos impede de estarmos com nossos irmãos tem que nos entristecer sempre, porque exatamente a nossa alegria é estar com os outros irmãos. E então queria dirigir mais uma vez essas palavras de boas-vindas e dizer que é um prazer muito grande estar com os irmãos orando ao nosso Deus. Antes da nossa leitura responsiva, eu quero orar com os irmãos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela tua maravilhosa graça que nos alcançou um dia. Obrigado pelo teu favor, pela tua compaixão. Obrigado pela tua misericórdia, que nos vai sustentando todos os dias. E cada manhã é uma prova e uma evidência real da tua misericórdia e da tua graça para conosco. E obrigado por nos teres trazido até aqui, em bem, sem problemas, para juntos te podermos cultuar. Recebe, portanto, Pai, o nosso louvor e a nossa gratidão, a nossa adoração. Queremos que o nome do Senhor Jesus Cristo seja entronizado no nosso meio e que o Espírito Santo haja entre nós. É isso que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ficar de pé, irmãos. Vamos fazer então a leitura responsiva de alguns textos bíblicos que abordam exatamente esse tema de gratidão juntamente com o louvor. E esse é claro no ensino das Escrituras que o louvor, a adoração, estão sempre acompanhados de ações de graças. Os irmãos lerem com cuidado os escritos de Paulo, sempre que ele recomendava os crentes a louvarem, a adorarem a Deus e a fazerem qualquer coisa, praticamente na maior parte delas ele terminava com ações de graças. Portanto, faz parte do pacote da própria espiritualidade cristã. E diz assim então o nosso texto. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Louvai ao Senhor dos Senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão a ver? Essa é sempre a fórmula que nós encontramos na Bíblia. Portanto, podemos cantar graças dou. Vamos então louvar ao nosso Deus e engrandecer o seu nome, expressando a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tantas bênçãos que temos recebido. Graças
graças dou, graças dou. Com adoração e o meu louvor, tuas minhas chances eu você dou. Graças dou, sempre a ti graças 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 dou. Graças dou. Graças dou. Graças dou. É essa atitude que a Bíblia nos pede, e todo aquele que reconhece as bênçãos recebidas da parte de Deus vive a sua vida banhada pela graça. É uma palavra rica na Bíblia, a graça de Deus. Mostra o dom, o favor. Aliás, a Bíblia liga as três realidades, não é? Aquilo que é o favor divino, a Bíblia chama de graça. Aquilo que são os dons espirituais, os gregos chamavam de carismata, também são graça da parte de Deus. E o resultado disso, que a Bíblia chama de ações de graças, mais uma vez na Bíblia encontramos Eucaristia. A mesma palavra caris está sempre no meio. Portanto, tanto aquilo, o favor que Deus faz, como os dons que Ele vai concedendo, e o resultado da atitude das pessoas, reconhecendo aquilo que Deus faz, tudo pertence à família da graça. Portanto, temos que louvar a Deus e expressar a gratidão ao nosso Deus todos os dias, porque é a forma de reconhecermos o seu favor para conosco. Vamos cantar mais um cântico que diz: dai graças de coração. E vamos fazê-lo de facto de coração, louvando a Deus, expressando a nossa gratidão por tantas bênçãos que continua a derramar sobre nós. Santo Pai, porque
temos todas as razões do mundo para darmos graças a Deus. Vou pedir à irmã Filomena para nos dirigir numa palavra de oração, de gratidão e de louvor a esse grande Deus que nos amou. Vamos orar. Filó. Pai, damos graças por estarmos aqui hoje, Pai. Damos graças por mais um dia de vida que Tu nos concedeste, Pai. Nós Te agradecemos por tudo o que Tu tens feito por nós, por aquilo que nós vestimos, por aquilo que nós comemos, mesmo pelo pouco ou pelo muito, isso nos satisfaz, Pai. Por isso estamos aqui hoje a cantar, damos graças de coração, Pai. Que seja mesmo de coração, que seja mesmo sincero, Pai. Esta é a nossa oração de gratidão. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. E antes de se assentarem, podem mandar alguma saudação ao irmão que está perto. Isso tudo está a criar saudade em nós, um desejo intenso. Qualquer dia vamos voltar a abraçar-nos, não é? Então isso tudo vai criando aqui uma reserva para que chegue o dia em que voltássemos a nos abraçar. Irmãos, podem sentar-se. Nós louvamos a Deus pela bênção da vida, pelas para as constantes bênçãos que Deus vai derramando sobre nós. E é muito bom sabermos que temos um Deus que nos ama, um Deus de graça, um Deus que enche os nossos corações de gratidão. E o tema desta manhã tem a ver exatamente com também gratidão. E eu vou pedir aos irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 19. Os irmãos tiveram uma memória de elefante, se lembrarão que num dos cultos foi exatamente sobre esse texto, esse capítulo, que nós falamos sobre o reino de Deus, que já está em nós e entre nós e junto a nós. Cristo já reina nas nossas vidas. E o episódio que iremos ver antes é aquilo que Lucas relata antes desse ensino maravilhoso do Senhor Jesus Cristo sobre o reino de Deus, para esclarecer as confusões que havia sobre o que significa o reino de Deus, quais seriam as características desse reino. E praticamente a ideia maioritária que os judeus tinham, como nós já aprendemos, era uma ideia errada sobre o reino de Deus. E Jesus esclareceu, todo o seu ministério foi falando sobre o reino de Deus, que segundo o Evangelho de Mateus aparece como reino dos céus. Alguns dizem que há dois reinos, reino de Deus e reino dos céus, mas penso que não é esse o ensino bíblico. A ideia é que Mateus não usa muito o reino de Deus, escrevendo principalmente para os judeus, os seus destinatários primários, que não estavam habituados a pronunciar o nome de Deus. Então Mateus vai usar muito os céus. E os antigos sabiam, quando falavam, isso vem do alto, ou vem dos céus. Eles sabiam que estavam a falar de Deus. Só que para não pronunciarem o nome de Deus, eles evitavam, usavam outros nomes, outros sinônimos para não pronunciar aquele nome pessoal de Deus. Até hoje, o bom judeu não pronuncia o nome de Deus. Quando a Bíblia é lida nas sinagogas ou em qualquer espaço de culto, quando se chega no lugar onde há o nome de Deus, aquele nome pessoal, um judeu religioso, devoto, não lê aquele nome. Ele vai usar Adonai ou vai usar outra expressão para não cair no erro ou cometer o pecado de pronunciar o nome de Deus em vão. Então, Mateus, escrevendo principalmente para o auditório judaico, ele começa com a genealogia e ele sempre vai dizendo o reino dos céus, reino dos céus. Ele não está a ensinar outra coisa a não ser aquilo que... Não está a narrar outra coisa a não ser que aquilo que os outros evangelistas chamam, obviamente, reino de Deus. Então, nós já aprendemos muito sobre isso. Mas antes disso, há um episódio aqui, e eu queria refletir com os irmãos sobre este episódio, para repensarmos sobre a virtude da graça. Uma questão de graça. Compreender o cristianismo. Chamar-se crente em Jesus Cristo. Dizer-se que é salvo é uma questão de graça. Quem tira a doutrina da graça na experiência cristã perdeu o fio condutor de toda a espiritualidade bíblica. Quem perde a noção de que tudo aquilo que temos e somos é fruto da graça de Deus,
não vai compreender nunca o significado da sua própria salvação. E é muito provável que essa pessoa não tenha uma experiência de salvação real. Qualquer réstia, qualquer porcentagem, qualquer ideia que nos passe na mente ou pela mente de que aquilo que nós somos, aquilo que recebemos, é algo, nem que seja pela mínima porcentagem, algo pelo qual nós contribuímos, então isso invalida tudo aquilo que Cristo fez. Ou nós aceitamos a obra de Cristo de forma completa, ou nós não a conhecemos. E se nós quisermos ajuntar a qualquer outra coisa que não seja apenas resultado da graça divina, é porque nós não estamos a falar da salvação bíblica. E Lucas conta-nos aqui um episódio que os outros evangelistas também contam, sobre um samaritano, sobre um homem que foi curado junto com os outros, mas que teve uma atitude singular aqui. E nós queríamos refletir sobre a atitude singular deste homem. Então vou pedir aos irmãos para ficarem de pé e rapidamente vamos fazer a leitura bíblica. Lucas capítulo 17, versos 11 a 19. Diz o seguinte, a palavra de Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-se e vai, a tua fé te salvou. Até aqui. Ó Pai, ajuda-nos a entender a tua palavra e aplicá-la nas nossas vidas também. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Normalmente, quando pensamos sobre os samaritanos, ou sobre aquilo que a Bíblia diz sobre os samaritanos, a ideia que nos vem à mente, ou pelo menos 2 pessoas surgem logo na nossa mente, não é? O bom samaritano, porque essa história é muito bem colocada, nós a aprendemos desde a infância, aquele bondoso homem que ajudou aquela pessoa, logo a história do bom samaritano. E a outra história, a outra personagem que surge logo à nossa mente é a mulher samaritana. Porque pensamos logo em João capítulo 4, naquele diálogo de Jesus com aquela mulher e também. E este homem é a terceira pessoa singular que aparece aqui, como Lucas diz, os outros evangelistas não dizem, mas Lucas faz questão de dizer isso. Lucas é muito humano na forma como descreve, como narra a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo, e entra em alguns pormenores que outros que narraram, outros evangelistas, portanto, não referiram. E Lucas faz questão de mencionar que este homem era samaritano, para destacar o choque daquilo que ele vai narrar. O que é que chocou as pessoas? O que é que fez com que Jesus dissesse essas palavras aqui? O que é que entristeceu, vamos dizer assim, o coração do nosso Salvador? E o que é que devia ter espantado não só as pessoas que estavam presentes naquele dia, como aqueles que leram sobre esta história aqui. Então, isto tem a ver com a narrativa que Lucas faz aqui. Então, a terceira pessoa singular que nós encontramos aqui é este samaritano. Se nós temos o bom samaritano, se nós temos a mulher samaritana, então nós temos que pensar também no grato samaritano. Se quisermos pensar sobre esse texto e sobre este homem, pensemos, há um bom samaritano, há uma mulher samaritana e há um grato samaritano, que Lucas fez questão de mencionar aqui. A lepra era uma doença terrível, ainda é, mas era muito terrível naquele tempo. E quando nós lemos, sobretudo no Velho Testamento, as orientações que havia para a doença da lepra, e ali a palavra lepra não pode ser circunscrita apenas à lepra como nós a conhecemos. Porque, segundo alguns estudiosos bíblicos, este termo abrangia uma série de doenças contagiosas que normalmente se transmitia por o contacto direto através de substâncias ou
ou fluidos que saíam na pele e facilmente podia apanhar outras pessoas. Mas havia a doença propriamente dita, que era uma doença terrível, que não vamos entrar em descrição aqui, mas aqueles que já leram um pouco sobre essa doença sabem que é uma doença terrível, porque ele vai corroendo o próprio organismo, vai criando uma certa insensibilidade, e muitas das pessoas que sofrem desta doença acabam por se ferir, muitas vezes por quererem coçar um pouco, porque há uma sensação de comichão, e vão escavando a pele, etc., e vão criando feridas, infecções que vão surgindo, e em muitas circunstâncias a maior parte das pessoas que sofrem dessa doença ficam desmembradas, ficam com membros reduzidos. Eu conheci um homem na minha infância, acho que foi a única pessoa que eu conheci assim de perto que tinha a doença da lepra, que tinha decepado quase o nariz, e era impressionante aquela imagem. Acho que não há crianças aqui, mas a imagem era terrível de ver aquele homem, quase que a gente via por dentro aqui as fossas nasais, e praticamente os dedos estavam todos cortados. É uma doença terrível. E havia regras, e leia até sobre esse tipo de doença. Se os irmãos lerem os capítulos 13, 14 e 15 do livro de Levítico, nós encontramos orientações pormenorizadas ali sobre quais eram os cuidados a ter em conta quando se suspeitava que alguém tinha lepra. E eram pormenores muito rígidos mesmo. E a pessoa, quando tinha consciência de que tinha lepra, ele primeiro era afastado da sociedade, mas ela própria também tinha que criar uma espécie de consciência, não é? Pessoal e social, é aquilo que estamos a fazer com a quarentena. Usamos máscaras não só para ficarmos doentes, claro, essa é a primeira preocupação, não queremos ficar doentes, mas também usamos por uma questão de solidariedade social, para que os outros também não fiquem caso nós estejamos. Então havia algumas regras. Por exemplo, diz-se que havia uma regra que quando alguém tinha lepra, tinha consciência de que tinha lepra e era afastado da sociedade comum, no convívio com os outros, quando, por exemplo, via ou ouvia o som, o barulho das pessoas que se dirigiam para o seu lado, por exemplo, pessoas que caminhavam inocentemente, não sabiam que havia ali uma pessoa com lepra, essa pessoa tinha a obrigação de dizer impuro, gritar em alta voz, impuro, lepra, impuro, para alertar as outras pessoas a não chegarem perto. Porque se chegassem perto ou tocassem alguma coisa que ele já tinha tocado, essas pessoas eram consideradas impuras. Então havia essa obrigação moral dessa parte, só para os irmãos verem as consequências físicas, psicológicas, psicossomáticas e sociais que havia quando alguém tinha doença. Era afastado de tudo, praticamente. Da sua própria família, dos seus parentes, do convívio e muito menos do culto com os outros, até se confirmar que ele estava de facto curado. E isso tinha que haver uma verificação médica da parte dos sacerdotes. Tinha que haver todo o procedimento para os sacerdotes confirmarem que a pessoa de facto estava curada e declararem a pessoa como curada. Só assim é que podia ser aceite então na sociedade. Então os irmãos estão a compreender o drama que se vivia quando se tinha uma doença dessa. E a Bíblia diz que Jesus estava a passar perto de Samaria e Galileia, provavelmente na fronteira, perto de Pereia, ia para Jerusalém, portanto para o sul, e entrando numa certa aldeia, então saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Os irmãos estão a ver aqui o pormenor? Porque se eles tinham a consciência, eles nunca podiam chegar perto de Jesus, por mais necessitados que estivessem. Porque se os outros reparassem que eles eram leprosos, então até podiam matá-los. Portanto, eles de longe sabiam que em Jesus havia a sua última esperança, mas de longe pararam e gritaram em alta voz. Porque o que demonstra aqui que estavam numa certa distância, levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E é muito interessante o que a Bíblia diz. Eles não mencionam logo a questão da doença. Eles não disseram logo: cura-nos. Somos leprosos. Faz um milagre. A primeira menção que eles fizeram foi rogar por misericórdia. Que o irmão ou a irmã gêmea da graça, eles precisavam de misericórdia. Sabiam que a sua situação era miserável. A palavra misericórdia é muito rica, porque ela é uma palavra composta. Miséria e cordia. Há curação e miséria na palavra misericórdia. Então, ser misericordioso
é ter um coração que sofre pela miséria da outra pessoa. Um coração que se simpatiza ou compatibiliza-se com a miséria da outra pessoa. Então, quando nós falamos que Deus é um Deus misericordioso, nós estamos a dizer que nós estamos a reconhecer que somos miseráveis. Estamos a reconhecer o seu bom coração que sente, que se compadece e age para nos socorrer e nos tirar da nossa miséria. Esta é a compreensão da salvação bíblica. É isso que leva à compreensão da graça de Deus. Tudo favor de um Deus cheio de compaixão, cujo coração se compadece perante a miséria alheia. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eu acho isso maravilhoso aqui. Por isso é que eu tenho que me convencer de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se fosse uma palavra humana, a Bíblia seria cozinhada de tal forma que não deixasse dúvidas. Nós, quando lemos qualquer livro religioso inventado pelos humanos, nós encontramos alguns pormenores, algum cuidado para não deixar a ideia de qualquer contradição. A Bíblia não se preocupa com isso. Por isso é que quando lemos muitos textos bíblicos, parecem contraditórios. E estão ali. Um evangelista diz, não, eram 2 cegos. E o outro diz, 1 cego. E eles não se preocuparam para fazer a revisão do texto. Porque um estudo profundo vai mostrar que nenhum dos 2 está errado. E o texto diz aqui que Jesus diz, não é? Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não pronunciou cura, não disse, olha, vocês estão curados, eu reconheço a vossa fé, olha, eu estendo a minha mão, olha, eu demonstro a minha misericórdia. Ele disse, é? Que eu tenha misericórdia? Olha, vão aos sacerdotes. Por que ir aos sacerdotes? É por causa daquela verificação que havia. Ou seja, quando se declarava, alguém estava em quarentena, não é? Quarentena já é de séculos. São medidas sociais que se tomam já desde muito tempo. E as pessoas com lepra estavam em quarentena rígida. Então, quando a pessoa reconhecia e se confirmava que a pessoa estava curada, alguém, para agradecer essa graça, ia diante do sacerdote e levava também uma oferta, e os sacerdotes faziam todo o ritual ali e declaravam a pessoa curada. Por que tinham que fazer isso? Para a pessoa também não sofrer estigmas. Imaginem que a pessoa fazia isso em privado. Se confirmava em privado que estava curada. Como é que os outros sabiam que aquele ex-leproso está curado? Então tinha que haver uma declaração pública da parte do responsável religioso ou espiritual e também sanitário que esta pessoa está curada. Portanto, todo o estigma social, todo o isolamento, toda a quarentena já não existe hoje. E a pessoa se sentia então integrada na sociedade. E Jesus, antes de qualquer outro ato, disse, ide e façam o que os curados fazem. Mas eles estavam leprosos. E isso é maravilhoso aqui. Porque o texto continua no versículo 14, diz assim, e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um texto humano devia evitar isso. Devia dizer, não, Jesus disse, ficai curados. E eles ficaram curados. Então Jesus disse, ide aos sacerdotes. Isso é que faz todo sentido. Mas a Bíblia não se preocupa com a nossa lógica, porque a sua lógica é divina. Há um Senhor que tem poder. E Ele ordenou que eles fossem uma espécie de teste, ainda talvez com as manchas, com as marcas da lepra, mas vão e façam aquilo que um curado faz diante dos sacerdotes. E eles foram. O que necessariamente tem que envolver fé. Sem dúvidas que havia uma dimensão de fé aqui naquelas pessoas. E eles, indo para os sacerdotes, ou para se apresentar aos sacerdotes, então, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Há um homem que marcou a história do cristianismo, que é Tomás de Aquino. Muitos já leram. Para os católicos, sobretudo, é o seu teólogo por excelência. E, de facto, aquele homem contribuiu muito, em termos positivos, mas também introduziu uma filosofia, sobretudo, ela é responsável pela introdução da filosofia de Aristóteles no mundo mais ocidental, sobretudo no cristianismo ocidental. E ele escreveu vários tomos, vários tratados de teologia, sobretudo
a Suma Teológica, que é a sua obra magna, conhecida, aliás, não foi terminada por ele, mas uma obra em que ele tentou resumir as doutrinas todas, não é? O ponto de vista cristão, na sua forma mais completa. E ele escreveu sobre outras coisas. E uma das coisas que ele escreveu também foi o Tratado de Gratidão, ou Tratado da Gratidão. Depende aqui das pessoas. Há autores portugueses que dizem de gratidão, outros dizem Tratado da Gratidão. E nesse Tratado de Gratidão, ele mencionou que há 3 níveis de gratidão. E eu achei aquilo maravilhoso. Ele diz que há 3 níveis de gratidão. Há um nível que ele considerou um nível superficial. O nível que está acima, o primeiro nível, que é o nível de reconhecimento intelectual. Reconhecimento intelectual. Ou seja, alguém nos faz alguma coisa e nós intelectualmente reconhecemos. É aquilo que ficou mais ou menos conquistado pelos países germânicos, nórdicos, com a palavra thank you, ou thanks, ou danken, ou tzack, ou tzacken. Todas essas palavras, tanto germânicas como escandinavas, têm por detrás essa ideia de think, do think, de pensamento. Então, Tomás de Aquino, muito antes dessas línguas, por isso é que eles adotaram uma das formas, talvez por serem culturas que valorizam muito o elemento intelectual, então usaram a palavra agradecer nesse sentido, como reconhecer intelectualmente o bem que nos é feito. E esse é o primeiro nível. E há um outro nível que ele considerou o nível intermédio. E ele chamou esse nível intermédio de algum reconhecimento de graça. Ou seja, quando alguém agradece, está a reconhecer uma graça, um favor que lhe foi feito. E esse segundo nível foi normalmente apropriado pelos povos latinos. E nós encontramos, por exemplo, gratidão em português, gracias em espanhol, grazie em italiano e muitas outras línguas neolatinas que estão muito perto. Então é a ideia de agradecer, é como reconhecer o favor que nos foi feito. Há um reconhecimento intelectual, um assentimento, um reconhecimento mental daquilo que nos foi feito, mas há um reconhecimento de que aquilo que nos foi feito é uma graça, é um favor que nos foi feito, e esse era o nível intermédio. E Tomás de Aquino disse que havia um outro nível, o terceiro nível, que ele considerava o nível mais profundo. Ele diz que na atitude de gratidão há um elemento de vínculo, de ligação. E esse elemento é o elemento mais profundo que está na raiz de qualquer entendimento sobre a gratidão. Há o elemento intelectual, um reconhecimento intelectual. Há um elemento do reconhecimento de que aquilo que eu recebi é um favor da outra pessoa. Mas há uma outra atitude mais profunda que me liga àquela pessoa que me fez o bem. Ou seja, uma ideia de vínculo. E eu achei isso maravilhoso. Porque é exatamente esse pormenor, esse terceiro nível, que a língua de Camões mais usa. Sabem por que é que nós dizemos obrigado? Que é uma forma de gratidão única. E é exatamente aquele terceiro nível de Tomás de Aquino. Ele diz que quando alguém agradece, reconhece mentalmente e vê que aquilo que lhe acontece, que recebeu da outra pessoa, é um favor, a pessoa se sente vinculada. Quando eu digo a alguém obrigado, por outras palavras, segundo essa trilogia de Tomás de Aquino, é que eu estou a dizer, eu estou-te grato, eu me sinto vinculado, eu me sinto obrigado a fazer o quê? A reconhecer isso, mas, se me for possível, um dia de eu devolver essa mesma bênção também. Eu me sinto comprometido, eu estou ligado a ti, eu recebo, eu agradeço, eu reconheço mentalmente, eu sei que é um favor e eu fico-lhe ligado, e eu fico comprometido, e eu acho isso bonito. E é exatamente o que está a acontecer aqui. Vejam o texto. E um deles, versículo 15, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra. Atitude de humilhação, de humildade, de adoração, dando-lhe graças. E este era samaritano. Lucas faz questão de mencionar, provavelmente para dizer que os outros leprosos eram judeus. O destaque aqui é para mostrar que aquela pessoa, a última pessoa na face da terra, que podia ter uma atitude de reconhecimento, era a única pessoa que no caminho, sentindo-se curado, ele parou. Isso é verdade. A primeira coisa a fazer era correr até aos sacerdotes.
apresentarmos que já sou curado, dizer à minha família que estou curado, integrar na sociedade e fazer tudo aquilo que os sacerdotes pedirem e proclamar a minha cura. Qualquer que recupera de uma situação, quer partilhar da salvação, da cura, da bênção. Fui tratado, fui curado, fui operado, etc. Mas já estou bem. Manda uma fotografia, a operação correu bem, estou ótimo, já vou aparecer. No meio do caminho este homem para. Ele reconhece mentalmente aquilo que lhe foi feito. Ele reconhece que aquilo tudo que lhe aconteceu foi graça, foi favor. E ele sentiu-se vinculado. Eu irei voltar àquele homem. Antes de chegar ao sacerdote, não importa a informação final que vou dar à minha família. Não sei qual será a festa logo, mas eu quero voltar. E ele voltou, quando chegou lá, prostrou-se em terra, dando graças. E este era samaritano. E diante desse momento profundamente emocional, vejam o coração do nosso Senhor. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? O que confirma claramente que os outros também foram curados. Eu já li alguém dizer: provavelmente este foi o único homem que ficou curado, por isso é que ele voltou. Os outros foram pelo caminho e continuaram leprosos, por isso não havia razões para voltarem. Não, o texto está a deixar claro que todos ficaram curados. Amados, nem sempre os favores de Deus levam-nos à gratidão. E é isso que devemos temer, quando o nosso coração perde, deixa de agradecer, exige tanto, pede tanto, quer sempre mais e deixa de reconhecer aquilo que já nos foi feito. Porque a gratidão envolve reconhecimento. Nós temos que reler a nossa história e ver onde começamos e onde estamos e o que é que Deus já fez na nossa vida. E essa releitura histórica que nos leva à gratidão. Porque, em primeiro lugar, é um reconhecimento mental. E Jesus disse isso e acrescentou: onde estão os 9? Versículo 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Não só ninguém voltou para agradecer, mas também para dar glória a Deus. Os irmãos estão a ver como a gratidão está intimamente ligada ao louvor a Deus? Quem agradece, louva. E quem louva, de facto, agradece. Reconhece. Está vinculado. E o texto termina de uma forma maravilhosa aqui. Veja o versículo 19. E disse-lhe, agora Jesus é aquele homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essas palavras os 9 não ouviram. Receberam a cura, foram abençoados por Deus. A razão da sua estigma social, aquela dor que manchava a sua vida, que os privavam de tudo, saiu. Eles estão limpos, podem voltar à sociedade, podem comemorar com a sua família, podem estar com seus irmãos de fé em Israel e podem voltar à sua vida, podem celebrar o grande milagre feito por Deus. Mas foram-se embora os 9 festejando. É o que muitas vezes nós fazemos. Rogamos, pedimos, suplicamos, intercedemos, pedimos orações das outras pessoas e Deus, na sua graça, abençoa. E qual é a primeira atitude? Festa e celebração, mas longe de Deus. Ele já fez o seu papel. Agora nós merecemos festejar. Como dizem os franceses. C'est pas une autre chose. C'est son métier. Deus só fez o seu trabalho. Agora é minha vez de celebrar a minha bênção. Amados, essa é a atitude pior que alguém pode demonstrar. E este homem estrangeiro parou no meio do caminho, voltou, agradeceu a Deus. Pensou naquilo que lhe aconteceu, reconheceu a bênção recebida, reconheceu que tudo era fruto do favor divino, mas ele se sentiu vinculado. Ele teve que voltar diante daquele homem e fazer aquilo que um israelita só fazia diante de Deus, ou quando estava em consciência de que estava a adorar a Deus. É prostrar-se em adoração. Porque aquele homem reconheceu que diante de si estava alguém muito mais do que um mestre que ele pediu no início. Era um Senhor que podia mudar as circunstâncias. Que Deus nos abençoe. Que Ele faça de nós homens e mulheres gratos. E que nós reconheçamos o bem que Deus nos faz. Que a nossa mente seja
preenchida pelo reconhecimento, mas também que os nossos corações sejam tocados e reconhecer que tudo o que eu sou e tenho é graça, é favor divino. E como reconhecimento desses dois níveis, possamos chegar ao terceiro deles. Eu fico vinculado, eu fico ligado, eu sou obrigado a prestar culto, a louvar, a agradecer, a compor hinos, a tocar instrumentos, a tocar as notas todas, a fazer não sei o quê, e a cantar com a minha garganta até nunca mais poder. Porque Deus merece tudo isso e muito mais. Para a sua honra e para a sua glória, sejamos homens e mulheres gratos. Vamos terminar o nosso culto cantando mais um hino ao nosso Deus. Vou pedir aos irmãos para ficarem de pé. Expressar exatamente a nossa gratidão. Graças dou. Vejam, o hino está na primeira pessoa do singular. Cada um cante isso e faça disso uma oração pessoal. E saia daqui louvando e agradecendo a Deus. Graças dou por minha vida, que Jesus já transformou, e também por meu futuro, e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas faltas perdoadas, grato sou de coração. Graças pelas celeste e por nuvens também, pelas rosas do caminho e espinhos que elas dão, pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, da esperança que falou. Graças a Jesus Cristo, que morreu em lugar, pela paz que sem limite Ele ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e o consolo no chão, pela paz nos perigos. Sempre graças Ele dá. Que Deus nos abençoe a todos e saiamos com corações renovados e que expressam gratidão a Deus em todos os momentos, em todos os dias. Aqueles irmãos que trouxeram a sua oferta física, portanto, e que queiram deixar, já sabem, a saída a um lugar, um gasofilácio para colocarem a sua oferta e no resto continua a ser feito nas novas formas também. Que Deus ricamente nos abençoe, uma semana cheia de bênçãos da parte de Deus, mas também com corações cheios de gratidão. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela manhã que tu nos deste, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas bênçãos recebidas, obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pela providência, pelos alimentos, pela saúde, pelo emprego. Ó Pai, tantas as bênçãos que temos recebido e acima de todas elas, obrigado pela salvação que temos em Cristo. Obrigado pelo teu favor que um dia alcançou as nossas vidas. Faz de nós, ó Pai, homens e mulheres gratos. Toque os nossos corações. Sensibiliza-nos para esta grande virtude. Nós te louvamos, nós te agradecemos e fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Sair, mas vamos seguir a orientação dos irmãos, vamos sair em ordem, primeiro os de trás, como já estamos habituados, já sabemos como é que é. Não saia primeiro do seu banco aqui à frente, antes dos irmãos lá de trás. Então vamos ouvir o pós-lúdio enquanto refletimos a mensagem que foi ouvida.